Estamos de volta com a redação Sport TV, recebendo Tim Vickery e Bruno Cantarelli, que defendeu o otimismo do torcedor do Vasco. Eu até ia acrescentar, quando você falou da importância da vitória sobre o Fortaleza, que ela não garante que todos os jogos vão ser daquele jeito. Ela não garante nem que o jogo de hoje vai ser daquele jeito, né? O Vasco pode enfrentar dificuldades contra o Operário, pode eventualmente não passar de fase na Copa do Brasil, né? Mas a gente também não pode desprezar o valor do momento, né? Foi importante para o torcedor do Vasco viver aquele momento em São Januário. São tantas coisas assim, a gente está vendo o Verratti, né? Aí, algo que os torcedores do Vasco estão comentando. O Verratti fez 2 gols com o pé. Porque se diz que eu concordo com isso, tá? Esse foi o golaço do Nuno Moreira, né? Que eu acho que nas janelas de transferência do Vasco, né, que são muito ruins, talvez seja a salvação, assim, né? O Nuno Moreira. Só ele vingou, né? Só ele joga, né? Assim, e aí os gols do Verratti com o pé, né? Depois do cruzamento do Paulo Henrique. Mas é muito legal ver o Vasco voltar a jogar assim, que não seja um jogo, que seja um trabalho, né, de longo prazo do Fernando Diniz, mas de ter troca de passe. Acho que até os jogadores perceberam isso, né? Porque era uma expectativa que se tinha já de um Vasco na zona de rebaixamento, novamente, né? Aquela situação de ter perdido um técnico, ser goleado. É bom a gente lembrar que o Vasco vem ser o primeiro clube brasileiro goleado por um clube venezuelano, né? Na história de competições sul-americanas. Então, assim, o Vasco nos últimos 20 anos é um clube que foge, né, a essa situação de ser um clube que briga contra rebaixamento, que não paga salários, E no ano de 2011, né, ali onde consegue a Copa do Brasil, e em 2012, né, joga Libertadores, o jogo do Diego Souza contra o Corinthians e tudo mais. Então, assim, é o maior lapso de um grande clube do Brasil em termos de sucesso esportivo, né? Eu acho que é o Vasco da Gama, né? Por mais que o Santos tenha ido para a Série B agora, tudo mais. Se olhar o Vasco, há quanto tempo o Vasco não disputa um título brasileiro? Quanto tempo o Vasco... Por exemplo, se você... outro dia teve um levantamento, o Liverpool, o time pode até me ajudar, nos 132 anos dele, tem 21 técnicos, se não me engano. É o 22º, o Arne Slot. A gente deu essa... 22º. A gente deu uma arte aqui com todos. O Vasco, nos últimos 10 anos, teve esse número. Então, E você olha para os técnicos, assim, qual técnico foi bem sucedido? Eu estava tentando me lembrar. Então, qual foi o último grande trabalho de um treinador no Vasco? Foi o do Zé Ricardo, que leva o Vasco a Libertadores. Uma classificação a Libertadores. Que não passa na primeira fase, né? Ele cai para a Sul-Americana e tudo mais. Então, assim, são anos de uma torcida gigantesca, né? Eu acho que quem mora no Rio, ou quem mora, por exemplo, no Nordeste, né? Tem a dimensão do quanto o Vasco é grande, né? Do quanto a torcida do Vasco. E outra, o Vasco é um clube que tem algumas peculiaridades. Eu estava até conversando ontem, né, no carro de aplicativo e tudo mais, de falar o seguinte: o Vasco é o clube onde o torcedor ainda tem a ligação com o clube associativo, sabe? O torcedor vai torcer pelo time de basquete, mas não é o melhor time de basquete, né? O torcedor vai lotar São Januário e vai fazer, né, do ambiente externo ali da barreira do Vasco, que é fantástico, né? Quem não foi ainda São Januário um dia vá, que é fenomenal. Vai fazer daquele ambiente um ambiente único no futebol carioca hoje, mesmo não tendo sucesso. Então, é um torcedor muito machucado. Um torcedor que espera algo que o dê esperança, né? Tanto que essa questão dos jogos, eu perguntei qual o último jogo que o Vasco jogou de uma forma avassaladora, dominante, com a bola no pé, que o torcedor se lembra. O torcedor foi lembrado desse contra o São Paulo, que para mim é um jogo maluco, não tem nada a ver com o que foi apresentado. Aí foi lembrar do jogo contra o Curitiba, que já era virtualmente rebaixado, não é o caso do Fortaleza, uma equipe estruturada e tudo mais. Então, assim, é um jogo que, de fato, o torcedor não vê há muito tempo. E isso tem que ser valorizado. E acho que a gente tem... eu acho que a palavra torcida é difícil, assim, mas a gente tem que ter esperança de que um clube desse porte, tão importante para o futebol brasileiro, volte a brigar por coisas que ele merece brigar, pela torcida que tem. E tomara, né? Porque o Vasco, eu sempre digo isso, para mim é um clube brasileiro, e olha que a gente tem diversos exemplos, mas politicamente mais conturbado. Você explicar eleições do Vasco é mais difícil do que você explicar eleições da CBF, né? Então, assim, tomara que isso não aconteça mais daqui para frente. E eu acho que o trabalho do Fernando Diniz traz essa questão do Vasco ser dominante, do Vasco ter a bola no pé, do Vasco colocar o adversário em uma condição mais defensiva. Isso não se vê há muito tempo no Vasco, né? Uma coisa sobre os gols de Verratti, né? Tem um cruzamento de lado direito de um destro. Sim. E um cruzamento
de lado esquerdo de um canhoto, né? Tantas vezes hoje em dia eu fico com uma pena de coitado de centroavante, porque ele fica lá sozinho, com a coisa de pontos invertidos, ele tem canhoto para o lado direito Quando a bola chega no fundo, o cara corta para dentro. Isso. Né? Aí o centroavante já tinha entrado para receber. Me dá um cruzamento. Então, ele recebeu 2, fez 2 gols. E nem precisou ser na cabeça. Aliás, o Verratti, né? Centroavante argentino do Vasco, o Nuno Moreira, português, e eles estão entre os estrangeiros que estabeleceram um novo recorde de influência em gols numa rodada da Série A, né? Levantamento aqui do Gato Mestre, 47% dos 19 gols da nona rodada foram marcados por jogadores estrangeiros. A marca anterior, essa é a maior marca, 47%. Eu apresentei o troca de passes no sábado e só quem interrompeu a contagem foi o André Silva, batendo um pênalti pelo São Paulo. Até ali, todos os gols tinham sido de estrangeiros. Teve um momento de Palmeiras, eu acho que depois de 7 rodadas, todos os gols eram de estrangeiros. Até todos. O Vitor Roque começar a fazer gol. Isso, contra o Vasco. E os atacantes brasileiros falham muito na conclusão, né? O Tim falou dessa questão dos pontas que cortam para dentro, né? Atuam com o pé trocado. E tem a famosa chapada para fora, né? Você leva para dentro e chapa para fora, né? A gente tem produzido isso muito no Brasil, né? É uma produção em escala de pontas que não sabem fazer gols. O Flamengo tem sofrido com isso, por exemplo. Mas o cara é um bom jogador? É um bom jogador, mas ele precisa fazer gols, ele é um atacante, né? E a questão do Diniz no Vasco, você falou das jogadas de lado, o Diniz normalmente potencializa os laterais, né? Uma grande arma do Vasco é o Lucas Piton, já teve até no radar da seleção italiana, interessante, né? E que vinha muito mal. E o Paulo Henrique pelo lado direito também, eu acho que... Só que você jogando com a bola no pé, né, a gente está vendo a provável escalação do Vasco para hoje, né? Com o Paulo Henrique e o Lucas Piton. Você jogando com a bola no pé, o lateral ele precisa correr menos para atacar, né? Então eu acho que ele chega na linha de fundo com mais força muscular mesmo, para você conseguir, né, cruzar em condições do centroavante, fazer gols. E todos os times do Diniz, ele potencializa essa característica dos laterais, que é algo que a gente perdeu no futebol brasileiro, que sempre foi muito, né, famosa, o lateral brasileira, né? A passagem do lateral. A passagem do lateral. Cláudio Coutinho falava do overlapping, né? Mas o ponta fechava para o lateral passar. Não somente como pelo lado de fora, por dentro também. Samuel Xavier, tantas vezes com o Fluminense, aparecendo na grande área com elementos surpresos também. E aí você fazer, por exemplo, o Diniz ele promove trocas, você já viu o Lucas Piton hoje na ponta direita. É o que aconteceu com o Marcelo no Fluminense, muito, né? Sim. E essa questão da aproximação, isso já aconteceu muito e muito rápido, né? Eu acho que é sempre isso. Eu sou dinizista máximo, acho o maior dinizista do Brasil, assim. Mas eu apoio por isso, porque é algo corajoso e diferente, né? Porque você tem um histórico no futebol brasileiro de treinadores que foram caindo numa mesmice. Claro, você tem diversas formas de atuar. Agora, esse estilo de jogo do Diniz ainda não ter sido replicado por outro técnico, mas ele não vence. Vence, ele é campeão da Libertadores, o maior título da história do Fluminense. Inclusive vai reencontrar o Fluminense em breve, né? Ele é um treinador vencedor e com uma característica única de time, né? Não sei como é que o time vê, assim, uma visão do que é o dinizismo, assim. Bem, prós e contras. Prós e contras. Às vezes, a fuga de uma coisa mais ortodoxa tem os perigos, né? Como aquele final de Sul-Americano, de Cruzeiro contra Racing, quando, falando em laterais. Racing tem um ponta esquerda muito perigoso, Diniz resolveu não marcá-lo. Então, tem perigos. Aquela coisa de Fluminense foi sensacional, né? Foi um bando de irmãos, dava para sentir a diversão deles, né? Foi contagioso. Mas eu acho que isso é um momento fundamental na carreira dele, né? Mas tem... eu acho que um dos poucos momentos de não concordar com o meu amigo Mansour, não era para ele aceitar a seleção brasileira. Não era. Você culpa Rory Smith por isso, né? Culpo. O colunista do New York Times, que virou um fã do dinizismo e escreveu sobre isso. Mas não tinha as condições de trabalho.
o tom dele no início foi muito, muito ruim, porque do início, a ideia era que ele era tipo parte do processo do Ancelotti. Eu lembro o primeiro coletivo dele, ele se colocou como adversário de Ancelotti. O ego. É difícil, às vezes, lidar com isso. Muito ego. Sim, eu sou capaz. Eu lembro o Ganso falando, ele só vai precisar de 2 treinamentos para... Pelo amor de Deus. Tem uma situação dele que, assim, eu acho que a gente analisa muito o futebol no Brasil sem analisar contexto, né? Então, assim, o Diniz é campeão com o Fluminense. Se a gente for observar os últimos campeões da Libertadores, todos têm ou a maior ou a segunda maior folha salarial da América do Sul. Sim. Botafogo, Flamengo, sim. Palmeiras. O Fluminense tinha, eu sempre falo que é a 12ª. Aí falam, não é a 12ª, é a 18ª. Enfim, mas não era um time montado em termos financeiros para ser campeão da Libertadores. Não. Ele consegue ser campeão da Libertadores jogando do jeito dele, promovendo a maior goleada da história do River Plate. Foi lindo. Algo espetacular. Assim, vai precisar exercer essa qualidade, hein, de conseguir montar um bom time com o material que tem, porque o Vasco acaba de sofrer um transfer ban da FIFA. Né? O clube diz que está tomando todas as medidas legais, que vai tentar resolver, mas assim, a gente sabe o quanto essa janela de meio do ano vai ser importante, né? E o Vasco, nesse momento, não pode contratar. Tem uma dívida com o Nantes pela contratação do Adson, quase 25 milhões de reais. E tem uma situação que o Vasco, evidentemente, não tem esse dinheiro em caixa, né? E vai perder jogadores. O Vasco tem uma proposta chegando pelo Léo Jardim, por exemplo, né, do Porto. Tem outros jogadores numa barca. O Mita Rodrigues também é outro jogador. Perdeu o Léo Jardim. O Vasco está na Série A graças ao Léo Jardim, né? Sim. Então, assim, uma grande perda seria. Mas esse é um problema que, assim, e aí eu entendo a impaciência do torcedor do Vasco quando a gente critica, né? Porque a galera, vocês não elogiam o Vasco, mas por conta das questões administrativas que iriam acontecer. Você não tem como sair ileso de um processo de SAF, onde a empresa, que é um caso único, talvez, não sei se no mundo, mas no Brasil né? De uma empresa que, enfim, ela é colocada para fora do contrato, por mais que a empresa esteja errada ou não, isso é uma outra discussão. E você também, com a empresa, o dinheiro também sai, né? A gente foi fazer um estudo sobre o time do Vasco, dos titulares hoje, quase todos foram trazidos pela 777. Quase todos. O Léo Jardim é um, né? O Verrete é outro, enfim, por aí vai. O Piton é outro. Então, assim, não tem como você sair ileso. Então, eu não sei a forma que o Vasco se articula, mas eu não vejo muita saída para o Vasco em termos administrativos, se não for, novamente, uma renegociação de SAF que tem demorado muito por algum motivo, né?